E aí, galera do nono ano, beleza? Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não se vê, né? Eu espero que vocês estejam em casa nesse momento, todos de quarentena, protegendo a saúde da família de vocês, das pessoas ao redor. Eu tô aqui na minha casa, tô no meu quarto, tô aqui rodeado de livros da minha biblioteca, vejam só. E como estamos afastados, não estamos tendo contato em sala de aula, eu resolvi fazer uma videoaula para a gente poder continuar mantendo contato, para que vocês não fiquem no prejuízo em relação à aprendizagem e possamos dar continuidade ao que a gente vem fazendo em sala de aula. A dinâmica vai ficar um pouco diferente, porque, enfim, né, sem o contato com vocês não é a mesma coisa. Eu estou falando aqui para uma máquina, então eu já não vou interagir com vocês, não vou poder responder perguntas de repente. Aliás, em relação a responder perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu fale aqui, pode mandar uma mensagem para mim por WhatsApp 89994203686. Peçam, vocês mesmos enviem, ou peçam aos pais de vocês para enviarem, tirando dúvida para mim mesmo. Se quiserem também, através da direção da escola, entrem em contato com eles no grupo de WhatsApp, que foi montado justamente para manter esse contato entre a escola e os pais. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão dessa distância entre nós. Eu vou tentar aqui fazer o máximo possível para que a gente possa continuar aprendendo e discutindo questões da língua inglesa, ok? E hoje a gente vai falar sobre sufixo, que é um assunto da unidade 2 do livro de vocês. O sufixo, pessoal, ele é um termo que vem do latim e significa pendurado. Como assim, pendurado? Bom, para vocês entenderem por que o sufixo originalmente significa pendurado, vamos entender para que serve um sufixo. Um sufixo é um termo, um afixo, um pedaço de uma palavra, na verdade, vamos fazer assim de uma maneira bem coloquial, que não tem significado algum. Ele só faz sentido quando ele se junta com outra palavra, essa sim com sentido completo. Então eu pego uma palavra e acrescento, penduro, né, como o nome diz, essa palavra a outra, e aí eu modifico o sentido. Então, para vocês entenderem direito como é que se usa um sufixo e como é que ele funciona na prática, eu coloquei aqui exemplos em português e inglês. A gente pega a palavra final, por exemplo, que nesse caso é um adjetivo, e acrescentando a palavra mente, que não é mente, a nossa mente, e nem é o verbo mentir, é um termo totalmente sem significado. Eu modifico a função da palavra final, que era de determinar que algo chegou ao fim, e transformo ela num advérbio, né? Enfim, modifiquei então o sentido original da palavra, que era final. A mesma coisa acontece com o adjetivo leal, né? Quando eu acrescento a palavra dade. A palavra dade é um exemplo mais claro de como os sufixos não têm significado algum. Dade simplesmente não significa nada, certo? A palavra leal, sim. Leal é um adjetivo para qualificar alguém, né? Alguém que fica sempre do lado de outra pessoa nas horas difíceis e nas horas boas, enfim, que está sempre junto, que tem um vínculo com outra pessoa. Então, alguém é leal, ele tem, portanto, a característica de ter lealdade. Esse dade vai modificar o sentido da palavra leal, acrescentar alguma coisa aí, transformar a classe de palavra em outra. O adjetivo passa a ser um substantivo, o substantivo lealdade. Cria-se, na verdade, uma palavra nova a partir disso. Aí, nesses dois casos que eu mostrei inicialmente, a gente tem palavras que estão completas, digamos assim, final, leal, isoladamente. Houve apenas um processo de justaposição. Uma palavra se colou à outra. Não é nenhuma palavra que se colou à outra. Na verdade, isso não é uma justaposição exatamente, mas no sentido de que uma palavra se conectou à outra, certo? Já na palavra ótimo, eu perco um O, ele desaparece, e eu acrescentando ismo, tenho aí uma nova palavra. Ótimo é um adjetivo, otimismo é um substantivo, certo? E aí eu dei um novo significado a essa palavra. A gente inclusive cria palavras novas a partir de sufixos que já existem. Por exemplo, eu poderia dizer, de repente, se alguém fizer alguma piada de duplo sentido, que ela é um omanismo, em homenagem ao meu colega Vitor Omano, que está me assistindo agora.
você está muito humanista, né, com palavras de duplo sentido. Então é possível até criar palavras novas a partir de sufixos que já existem. Sejam palavras que vão ser, digamos assim, assimiladas pelo vocabulário do dia a dia, a partir do surgimento de necessidade de novas palavras. Por exemplo, durante a Baixa Idade Média, né, boa parte da Idade Média, o sistema de economia do mundo era um sistema de feudo, né, com um senhor feudal que mandava ali numa região muito grande, administrada por seus vassalos. E aí essas pessoas trabalhavam nessas terras e produziam riquezas para esse senhor, que em troca dividia com eles a produção daquilo que eles faziam, plantavam e tal, e também protegiam essas pessoas que ficavam ali dentro do espaço do feudo. Naquele tempo havia muita violência nas partes que eram intermediárias entre um feudo e outro, por exemplo, estradas. Então o senhor feudal, ele protegia seus vassalos porque eles prestavam serviço ao senhor feudal. Essa forma de sistema econômico e político e social chamava-se feudalismo. Até aí não existia uma coisa chamada capitalismo. Com a Revolução Industrial, então, surge uma necessidade de uma nova palavra, porque havia uma economia muito mais baseada no comércio, na venda de mercadoria, na produção em massa. Em torno do capital surge o termo capitalismo. Então eu simplesmente posso pegar um sufixo e criar uma nova palavra a partir dele, como eu já havia dito, quando houver necessidade de um novo termo por conta de circunstâncias históricas, sociais, políticas e tudo mais. Eu posso até brincar com as palavras, de certa forma, né? Como eu disse. Acontece às vezes de uma letra ser omitida na junção da palavra com o sufixo, e outras vezes de haver uma modificação. Por exemplo, perseverar. O verbo perseverar, eu posso tirar uma parte dele e transformar em uma nova palavra. Perseverança. Retirei aí urar, acrescentei o sufixo ansa. Então, pessoal, basicamente é assim que os sufixos funcionam. É isso que eles causam, a produção de uma nova palavra, de um novo sentido. Em inglês não vão ser os mesmos, os sufixos não vão ser equivalentes em inglês e português. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a palavra finalmente em inglês é finally. Tem a palavra final e o sufixo ly. Finally. Finally. Isso não quer dizer que toda palavra que tenha mente em português, toda palavra que tenha um sufixo mente no final, vá terminar com ly. Embora, coincidentemente, a maioria das palavras que tem a terminação mente vá terminar com li e li, ou iri, ity, em inglês, dessa forma aqui, certo? Leal, em inglês é loyal, loyal. Quando eu quero transformar em lealdade, eu acrescento ty, loyalty, loyalty. Como eu já disse também, ty não significa dade. Aliás, os sufixos são diferentes de uma língua para outra. Esse aqui é um sufixo que ele se relaciona de uma maneira mais próxima do português. Na verdade, quase todos os termos que terminam com ismo em português, eu vou também colocar ism em inglês. Optimus provavelmente deve ser grego, sei lá. Não sei dizer a origem da palavra. Em inglês, ótimo, na verdade, é awesome, amazing. Pelo menos não é de uso comum. Se existe, eu não sei dizer a vocês, mas não é de uso comum. As pessoas não vão usar esse termo para se referir à ideia de ótimo. Então, quando eu acrescento ism, fica otimismo. Quase todas as palavras que terminam com ismo em português e em inglês também vão terminar com ism. Só não vai ter esse o. Enfim. E perseverança, que também tem uma sonoridade próxima, vai ser o sufixo ans, perseverance, ok? Basicamente assim que funcionam os sufixos, estão exemplificados aí. A coisa é tão, assim, digamos, propicia tanto a criação de novas palavras, que às vezes os brasileiros, utilizando de sufixos de língua inglesa,
fazem certas brincadeiras com as palavras de língua inglesa, formando aí novas palavras, misturando talvez até português com inglês. O exemplo que eu vou dar para vocês agora, bom, eu acho que vocês devem se lembrar disso aqui, se é que vocês têm idade para lembrar. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu tipo de música. Enfim, respeito quem gosta. Música, se eu não me engano, essa banda se chama Parangolé, não tenho muita certeza disso. E eles criaram essa música que o nome é Rebolation. Inclusive nesse trecho o cara fala rebolação. Não existe essa palavra em português e obviamente também não existe essa palavra em inglês. Então é uma brincadeira que ele fez com o termo rebolar, criando aí uma palavra a partir dela, através do acréscimo de ation, do sufixo ation, que é um sufixo muito utilizado em língua inglesa, né? Consegue estar errado ao mesmo tempo em inglês e em português. Então está aqui, o sufixo ation ou ion é bastante comum em língua inglesa e ele tem mais ou menos uma função próxima daquilo que o sufixo são ou sufixação tem em português. Ok, aqui está dizendo o seguinte: sufixo ion, ation e ition formam substantivos a partir de verbos, certo? Geralmente eu pego um verbo e eu acrescento ation, qualquer um desses três termos, e eu vou ter aí um substantivo formado a partir dele, né? É um sufixo que se pendura especialmente em verbos e ele significa isso, é o processo que surge a partir daquele verbo, o resultado daquele verbo. Então eu tenho aqui os exemplos do verbo to act, que significa atuar. Eu tenho action. Nesse caso aí eu só acrescentei o sufixo ion, ion. Action. Action é a palavra ação surgida a partir do verbo agir. O segundo verbo, apply, recebendo o acréscimo do ation, vai virar application, que seria aplicação. Então eu tenho no primeiro aqui ion e ation com A. Action no primeiro e application com ation no final da palavra, ok? Não existe, pessoal, uma regra muito clara a respeito de quando é que eu uso um tipo, quando é que eu uso o outro. Os sufixos, eles funcionam de uma forma muito intuitiva. Dá pra gente ter uma noção de onde encaixa. O verbo to add, que significa adicionar, se transforma no substantivo addition, que significa adição. O verbo to construct, que significa construir, vira construction, construção. To select vira selection, seleção. To observe vira observation. Então o é desapareceu. Já existe aí um esboço de uma regra. Quando a palavra termina em é, ela costuma desaparecer. Esse é, aliás, costuma desaparecer e eu tenho um a substituindo ele. Então fica ation. Define, definition. E o termo transmit vira transmission. Percebam que não necessariamente ation, ion, são termos que vão ser equivalentes a são em português, C cedilha AO. Às vezes pode ser o equivalente a SS AO, né? Por exemplo, o verbo transmitir se transforma em transmissão, que é uma palavra com dois S's. Então, por conta da língua portuguesa também tem essas complexidades de palavras que têm um determinado som, mas são escritas de um jeito, e outras que têm o mesmo som, mas que são escritas de outro. A gente não pode se prender a essa ideia de que o sufixo em inglês, por ele ter gerado uma palavra que em português tem a terminação C cedilha, a, til, o, todas as palavras que tenham ation no final serão palavras que em português terão o sufixo são. Bom, o próximo grupo são os sufixos AR, ER e OR em inglês. Esses três sufixos, normalmente, eles vão ter essa função. Vai existir um verbo e aí, quando eu acrescento esse sufixo ao final do verbo, eu vou transformar esse verbo no adjetivo que qualifica a pessoa ou a coisa que executa aquela ação verbal. Como assim? Vamos dizer de uma maneira mais clara aqui. Temos o verbo to lie, que significa mentir em inglês. Eu tiro esse e acrescento a R ao final dele como sufixo. Tem uma palavra liar. Liar significa mentiroso. Portanto, aquele que executa a ação de mentir. Quem mente é mentiroso. To lie vira liar. Então,
os sufixos AR, ER e OR transformam o verbo em um adjetivo que está relacionado diretamente com esse verbo, obviamente. A maioria das palavras que usam desse recurso aqui são com o sufixo ER. Por exemplo, to teach significa ensinar. Se eu acrescento ER ao final da palavra ensinar, teacher, aquele que ensina, professor. Esse ER vai ser utilizado na maioria das palavras que usam essa lógica aqui. Por exemplo, to sing é cantar, singer, cantor. To drive é dirigir, driver, motorista. To dance, dançar, dancer, é dançarino. To speak, falar, speaker é a pessoa que fala. Por exemplo, alguém que fala língua inglesa é um English speaker. Thinker é um pensador, certo? Então eu posso acrescentar esse ER a vários verbos para transformar eles em adjetivos relacionados com esse tipo de função. Por exemplo, a borracha que vocês usam para apagar, lápis, apagar em inglês é erase, E-R-A-S-E. Se eu quero dizer apagador, que é a borracha, eraser, acrescentei ER ao final, transformei o verbo apagar em um adjetivo, aquilo que apaga. Pode ser aquele ou aquilo que faz alguma coisa. No caso da borracha, aquilo que apaga é um eraser. E a gente tem o verbo aí to act, que significa agir, mas também significa atuar. Atuar no sentido de fazer interpretar um papel numa peça teatral. E a gente tem a palavra actor, que é ator, ok? Então esses sufixos OR e AR, eles são mais raros. A maioria dos casos que a gente tem desse tipo de acréscimo de sufixo vão estar relacionados com o acréscimo do ER ao final do verbo, certo? Os próximos sufixos são ans. Eles vão ser parecidos com o português. Pode acontecer alguma situação, como nesse primeiro caso aí, em que a palavra ela sofreu uma modificação maior. To perseverate, que significa perseverar, quando eu acrescento o sufixo ens, eu modifico um pouco a palavra original. A gente tem aqui P-E-R-S-E-V-E-R-A-T-E. Ok. No acréscimo do sufixo, eu só preservei a palavra até persever. E aí, esse H desapareceu inteiro. Então, a palavra não ficou perseveratance. Na verdade, sumiu uma parte dela foi suprimida aqui e ficou ens, ok? To persist, que significa persistir, persistence. Observem que o primeiro é com A, o segundo é com E. Como que eu sei quando é com A e com E? Eu não sei dizer a vocês, infelizmente. Se vocês perguntarem aos americanos, eles provavelmente também não saberão dizer, a não ser que seja um filologista, porque a questão é muito mais profunda, é uma questão de gramática mais aprofundada, que talvez seja um assunto para nível superior. Então, como a gente está lidando com o nível básico, eu não vou me prender a tipo o porquê que determinadas palavras elas vão ganhar um sufixo de determinado jeito e um outro levemente diferente. A gente não precisa se aprofundar tanto. Esses três sufixos eu separei num grupo só porque eles têm uma relação de semelhança entre a função que eles vão exercer. Mas, como sempre, né, eles vão transformar uma palavra de uma categoria em outra. Vamos ver aqui. A gente tem a palavra free, que significa grátis, mas também significa livre ou libertar. Ele pode ser tanto substantivo, pode ser tanto adjetivo quanto verbo. E aí, essa palavra especificamente, quando eu coloco o termo dom ao final dele, gerando a palavra freedom, eu tenho aí um substantivo a partir dela. Todas essas palavras que a gente está vendo aqui na coluna do lado esquerdo são substantivos gerados a partir de palavras que podem ser adjetivos, substantivos, enfim. Free vira freedom. Freedom significa liberdade. Livre, libertar, liberdade. King significa rei. Kingdom vai significar reinado ou reino. A Inglaterra, por exemplo, na verdade não é nem a Inglaterra, a região toda ali vai ser chamada de United Kingdom, o Reino Unido. A terceira palavra, kind. Então, professor, quer dizer que é só colocar dom no final. Então, kindom seria gentileza, já que kind é gentil. Não. Nesse caso, eu não teria uma palavra com sentido em língua inglesa. Alguns sufixos, eles combinam com certos radicais, outros não. Kind, que significa gentil, não confundam com a palavra kid, que significa criança. Kind é gentil, kindness é gentileza.
Happy, observem essa palavra, ela envolve uma situação especial. Eu tenho um Y precedido de uma consoante. O que acontece geralmente quando eu vou fazer alguma modificação numa palavra que termine com Y e tenha uma consoante antes? Esse Y se transforma na letra I. Então a palavra happy, ela acaba se transformando em happiness com a letra I no lugar do Y. Happiness significa felicidade. Happy é feliz, happy, happiness, felicidade. Aí eu lembro aquela regrinha que eu ensino para vocês. O H em língua inglesa, ele não tem o som mudo como a gente usa aqui em português, não é app, e ele tem exatamente o som da palavra R em rato em português, certo? Porque o R em inglês tem som de R, como carta paulista, porta, certo? Porque se eu disser que aquela música, aquele tipo musical que eu escuto é happy, eu estou cometendo automaticamente dois erros de falante de língua portuguesa. O primeiro é usar o som de R como se fosse um R de rato, quando na verdade deveria ser um som de R, como porta. Então seria rap. E outra coisa é colocando um Y no final da palavra. Para os americanos soa como um Y. Happy. Então eles vão entender feliz. I like happy. Eles vão entender eu gosto feliz. Não faz o menor sentido isso. Então lembrem-se que H tem som de R de rato em inglês. Happy se transforma em happiness, que significa felicidade. A próxima palavra, hood. Brother, quando eu acrescento o sufixo hood ao final dela, fica brotherhood. Brotherhood significa irmandade. Child é criança, childhood, infância, ok? Esses outros aqui também têm uma função muito próxima em inglês e português. Is e meant. A gente já tinha falado sobre isso antes, certo? Então, capital, capitalismo. Disappoint, que significa decepção. Disappointment, decepcionante. Então eu mudei a classe gramatical das duas palavras através do acréscimo do sufixo. E essas palavras que vão ser geradas a partir desses dois sufixos geralmente vão se parecer muito com palavras em português. E aqui eu tenho alguns termos bases para sufixação que não tem uma relação muito próxima com o português, porque a maioria dos que a gente tinha visto antes aqui, perseverate, persist, to act, to construct, to observe, to define, são parecidos, são meio que cognatas em português. E aqui eu tenho algumas palavras que são completamente diferentes em relação a som, em relação à grafia da língua portuguesa. E eu preciso que vocês aprendam essas palavras porque fica mais fácil de identificar quando vocês encontrarem elas sufixadas, certo? Fair é a primeira palavra, significa feira livre do mercado, mas significa também justo e leal. It's not fair enough, não é justo o suficiente. A pronúncia F-E-R, fair. E o R, como eu já disse, com som de R de carta, fair. Então, fairness é a justiça, a lealdade. Então, fair, o adjetivo justo, leal, se transforma aí num substantivo. Rely, aqui eu tenho um caso curioso, que uma palavra recebe um acréscimo de um sufixo e depois essa palavra sufixada recebe um acréscimo de outro sufixo para formar uma nova. Rely significa confiar em inglês. I rely on you. Eu confio em você. Do you rely on me? Rely, quando recebe o sufixo able, se torna confiável. Rely é confiar. Reliable, confiável. Reliability significa confiabilidade. Então eu acrescentei iri ao final da palavra e transformei aí em outra categoria. Então a palavra ganha sufixo, que ganha sufixo. Tenho 3 palavras novas a partir de 2 sufixos, que é uma coisa que acontece em português também. Essa outra palavra, open mind em preto significa mente aberta. As duas palavras separadamente. Para eu dizer que uma pessoa é mente aberta, eu digo que uma pessoa é open-minded. Então eu acrescento o sufixo ed. Essa palavra open-minded significa então uma pessoa que tem a mente aberta. E aí eu posso acrescentar mais um sufixo a essa palavra, open-minded, e ter aí uma nova palavra. Open-mindedness vai significar a qualidade de ter a mente aberta. E o último é use. A palavra use significa usar, mas também significa ter utilidade. Quando eu acrescento o sufixo full, eu transformo use na palavra útil.
aquilo que tem uso, né? Use é usar, useful é aquilo que tem utilidade, que é útil. E aí eu ainda posso acrescentar mais um sufixo que é ness, usefulness, que é utilidade, ok? Useful é útil, usefulness é utilidade. Então temos aí alguns sufixos e como que eles podem ser utilizados em língua inglesa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como eu já disse para vocês, não existe assim uma regra clara em quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. De certa forma é para se acostumar com essas palavras em situações de uso, traduzindo textos e observando. E também dá para você, de uma maneira intuitiva, conseguir chegar até a lógica de quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Como a gente usa, por exemplo, ation na palavra rebolation, entendendo que eu pego um verbo e acrescento ation e eu tenho aí uma palavra a partir desse sufixo. A mesma intuição que o compositor usou para criar esse neologismo é a que você vai usar também para identificar quando que eu utilizo determinado sufixo em uma palavra ou em outra, ok? Então é isso.